Olá pessoal, boa tarde, estão me vendo aqui em cima. Então estamos iniciando mais uma aula de ciências aqui pelo grupo e hoje o nosso tema é água. Pessoal, importante nós lembrarmos que estamos na reta final da nossa disciplina. Então nós vamos ver alguns conceitos relacionados à biologia e são agora tópicos que nós já inserimos a introdução em algumas aulas anteriores. Algumas não, lá no começo do ano, nossas aulas presenciais, nós já fizemos um trabalhinho na questão do consumo, da conscientização, questão do desperdício de água, de energia elétrica. Dei até um trabalhinho para vocês levarem para casa, entrevistarem algum vizinho, algum parente sobre essa questão da conscientização e do consumo. Então nós vamos finalizar a nossa disciplina vendo algumas questões sobre água, sobre o consumo, descarte, sobre o lixo, sobre material orgânico, material reciclável. Então vamos nos aprofundar um pouco como a biologia trabalha esses diferentes tópicos. Bom, então entrando aqui em alguns conceitos fundamentais da água, vamos entender como que a água se comporta, como que a água está distribuída dentro do planeta Terra, qual é a porcentagem de água potável, qual água está disponível para ser coletada, qual água necessita de um recurso um pouco mais tecnológico para extração. Então, entrando um pouco nesse tópico, a água é, acredito eu, que é provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola, industrial, até os valores culturais e religiosos agregados em uma determinada sociedade. É um recurso natural essencial, seja como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, elemento representativo de valores sociais, culturais e religiosos, e até como fator de produção. Vários bens de consumo e outros tipos de bens finais e intermediários se utilizam da água para serem confeccionados. Ok, pessoal? Então, segundo algumas estatísticas, olha a matemática chegando aí já. Vamos começar a se familiarizar com alguns termos matemáticos que nós vamos abordar na nossa próxima disciplina. Mas voltando aqui para a nossa questão da água, pessoal, segundo estatísticas, 70% da superfície do planeta são constituídos de água. Ou seja, em todo o globo terrestre, 70% é água e 30% é terra. Agora vamos para um outro dado importante. Dessa água toda, ok? Todo um total de 98%. Primeiro vamos separar a água potável, a água do mar, a água doce da água salgada, ok? A maior quantidade dessa água, pessoal, é a água do mar, é a água salgada. E somente 2,5% são de água doce, certo? E desses 2,5%, quase 98% estão, entre aspas, como eu coloquei ali, escondidos na forma de água subterrânea. Vamos entender como assim escondidos na forma subterrânea. Pessoal, isso quer dizer que a maior parte da água facilmente disponível e própria para consumo é mínima perto da quantidade total de água existente na Terra. Essa água provavelmente está em algum aquífero. Guardem esse nome que a nossa atividade da aula de hoje tem a ver com aquífero, ok? Então, 98% da água potável, da água doce, pessoal. Aqui não estou esquecendo a água do mar. Estou entrando apenas na água doce. 98% da água doce do planeta está escondido na forma subterrânea, através dos aquíferos. Nós vamos ver daqui a pouco, certo? E nas sociedades modernas, pessoal, hoje em dia, a busca de conforto, a busca por uma melhor condição de vida, por até alguns luxos necessários e não necessários, implica necessariamente um aumento do consumo de água. Então, se vocês pegarem ao longo da história, fizeram uma análise, uma estatística, uma pesquisa, hoje em dia, uma pessoa por dia se consome muito mais água do que se consumia 50 anos atrás. E a tendência é só aumentar, ok? Bom, então os recursos hídricos têm profunda importância no desenvolvimento de diversas atividades econômicas. Ok, pessoal? Em relação à produção agrícola, a água pode representar até 90% da composição física das plantas. Ou seja, uma planta, 100% da composição dessa planta, 90% é água. E os outros 10% são as outras composições, mas 90% dessa planta é composta por água. A falta d'água, pessoal, em período de crescimento de vegetais, pode destruir lavouras completas e até ecossistemas.
se forem devidamente implantados. Ok? Na indústria, para se obter diversos produtos, as quantidades de água necessárias são muitas vezes superiores ao volume produzido. O produto final é uma peça pequena, mas a quantidade que se gasta de litros de água para se chegar àquela finalidade, aquele produto final, é exorbitante. Ok? Isso nos leva a remeter, pessoal, a alguns dados que nos remetem a perceber o quanto nós precisamos de utilizar a água de forma prudente e racional, evitando desperdício e combatendo principalmente a poluição de rios, lagos, mares e outros. E por que nós devemos fazer isso? Pessoal, 1/6 da população mundial não tem acesso à água potável. Ou seja, a água potável é a água que está própria para consumo. Então, mais de 1 bilhão de pessoas se utilizam de água que não está própria para consumo. Então, nessas águas vêm todos aqueles micro-organismos que nós estudamos: fungos, bactérias, vírus, diversas doenças relacionadas ao fato dessa água não ser potável. Ok? Um outro dado aqui importante: 40% dos habitantes do planeta não têm acesso a serviço de saneamento básico. Pessoal, 40% dos habitantes, 40% é quase metade da população que não tem acesso a saneamento básico. O que é saneamento básico? Só o saneamento básico refere-se às condições de saúde pública relacionadas à água potável e a tratamento de esgoto. É isso, é um serviço público. Agora imagina 40% das pessoas não tendo acesso a um saneamento básico, convivendo ali com esgoto sendo jogado diretamente em rios ou em algum local próximo. Então isso traz uma bagagem de doenças sérias, não só doenças, como toda uma qualidade de vida desagradável. Isso não é uma coisa ah, não é uma coisa que nós devíamos ter um número tão alto, porque é uma questão assim básica e fundamental para a sobrevivência humana, é a questão do saneamento. Ok? Então, para a gente ver o quão grave ainda é essa questão do desperdício, da poluição e da má utilização dos recursos hídricos. Certo? Então, pessoal, segundo a ONU é a Organização das Nações Unidas, que é um órgão que regulamenta e que fiscaliza algumas questões relacionadas a alguns consumos de recursos naturais, e a água é um deles. Até 2025, se os atuais padrões de consumo se mantiverem da maneira que está, 2 em cada 3 pessoas no mundo vão sofrer de escassez moderada ou grave de água. Ou seja, a cada 3 pessoas, 2 delas vão ter problema com água. Não vão ter acesso, ou vão ter acesso racionado, fracionado, pouco acesso à água, ou nenhum acesso, ou situação grave. Então é muito complicada essa questão da qualidade de como nós manuseamos esses recursos hídricos. Ok, pessoal? Bom, em média, todo mundo, no mundo inteiro, 10% da utilização da água vai para o abastecimento público, 23% para a indústria e 67% para a agricultura. Pessoal, aqui nota-se, é até meio óbvio, que a agricultura ocupa um percentual maior do consumo de água, até pela questão da produção de alimentos. Ok? Então se destina uma boa parte dos recursos hídricos para a agricultura. Ok? A água doce utilizada pelo homem vem de represas, rios, lagos, açudes, poços, reservas subterrâneas e, em certos casos, do mar, após um processo chamado de dessalinização. Guardem esse nome também, que a nossa atividade tem a ver com esse processo. Então, pessoal, a água para consumo, como que funciona? Ela é armazenada em reservatório de distribuição e depois enviado para grandes tanques e caixas d'água de edifícios, de prédios e assim em diversas outras modalidades. Antes de voltar para a natureza, essa água, ela deveria, né? Ela não é, mas ela deveria ser tratada para evitar a contaminação de rios e reservatórios. Mas isso não é o grande caso dos países do mundo, ok? Mas no Brasil ainda não chega a ser 40%. Essa é uma questão que ainda se devolve muita água para a natureza imprópria. Às vezes em algumas empresas, algumas indústrias que utilizam produtos químicos e não fazem o correto manuseio desse produto químico, não faz o devido tratamento desse produto químico e acaba devolvendo para o meio ambiente uma água imprópria para consumo, contaminada com algum reagente químico, com algum produto biológico de risco, com alguma bactéria. Por isso que em algumas empresas existem as lagoas de contenção,
ok? Elas são utilizadas para trabalhar a matéria orgânica. Em frigoríficos existe a lagoa de contenção, onde se trabalha toda aquela matéria orgânica da água, que contém na água utilizada no processo industrial, para devolver essa água para o meio ambiente da mesma forma, ou pelo menos um pouco menos agressiva ao meio ambiente. Você tem que devolver aquela água mais próximo de como você obteve, ou como você obteve essa água, certo? Então se trabalha a água para se devolver de uma qualidade um pouco melhor, de uma forma não tão agressiva ao meio ambiente. Bom, então agora vamos entrar no Brasil, né? O Brasil é um país muito privilegiado no que se diz respeito à quantidade de água. Como nós já vimos, eu já falei para vocês na última aula que nós possuímos a maior biodiversidade do planeta Terra. Isso tem tudo a ver, está extremamente ligado com o recurso hídrico. Para ter uma grande biodiversidade, deve-se ter um grande recurso hídrico disponível. Ok? Então, pessoal, o Brasil tem a maior reserva de água doce da Terra. Ou seja, 12% do total mundial está aqui no Brasil. Porém, por que eu coloquei esse porém com 3 pontos aqui? Porém, pessoal, a maneira política que é trabalhada. Pessoal, quando eu digo a maneira política, não são como os políticos trabalham. Eu digo as políticas que são tomadas. Nós mesmos, consumidores, temos umas políticas sobre o consumo da água. Por exemplo, eu me preocupo em fechar a torneira quando escovo os dentes, em não tomar banho demorado, na questão de utilizar a água da máquina de lavar para lavar o chão da casa, entre outras coisas. Então eu tenho as minhas políticas para o consumo de água. Então é nesse sentido que eu digo. Ok, pessoal? Porém, vamos lá, por que esse porém? Porque, pessoal, porém, essa distribuição, essa quantidade farta de água no Brasil não é uniforme em todo o território nacional. A Amazônia, por exemplo, é uma região que detém a maior bacia fluvial do mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o volume de água do rio Amazonas é o maior de todos os rios do mundo. Ok? Se somar não, se pegar todos os rios do mundo, uma lista dos maiores rios, questão de volume de água do mundo, o rio Amazônia ela é a região que possui a maior bacia, ok? O rio Amazonas é o rio que possui o maior volume de água dentre os rios do globo terrestre, certo? As maiores concentrações populacionais, pessoal, aqui no Brasil nós sabemos que se encontram nas capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Todo o estado, se você pegar, isso não é uma regra, não necessariamente. Mas, de acordo com as distribuições geográficas, em cada estado a maior população normalmente é na capital, ok? E distante dos grandes rios brasileiros, como o Rio Amazonas, o Rio São Francisco, o Rio Paraná. Só que esse problema, pessoal, de escassez de água, questão da falta de distribuição em todo o território nacional, é ainda mais grave no Nordeste, certo? Porque a falta de água por longos períodos contribui para o abandono das terras e a migração para os grandes centros urbanos. Pessoal, ó, alinha. Pô, tá ruim aqui, não chove, passa metade do ano sem chover, a terra não produz. Eu vou para São Paulo, eu vou para outro local. Só que isso agrava também a questão da água nesses grandes centros. Ok? A cidade não estava preparada, as cidades não estavam preparadas para esse grande fluxo de pessoas. Então isso agrava ainda mais o problema de escassez de água nas cidades grandes, certo? Além disso, pessoal, os rios e lagos brasileiros já estão completamente comprometidos pela queda de qualidade do tratamento e da disponibilização dessa água, certo? Se nós pegarmos, por exemplo, na região amazônica e no Pantanal, nós temos diversos rios que já foram contaminados pelo mercúrio. Ó, pessoal, falando sobre Pantanal, sobre região amazônica, sobre mercúrio, que é um produto químico, um metal pesadíssimo, agressivo para o meio ambiente e para a saúde. Então nós estamos aqui entrando em todos os tópicos que nós já trabalhamos. Reparem que legal nós podemos linkar esses conteúdos dentro dos ecossistemas, qual atividade econômica era realizada, no que isso impactou no consumo ou na qualidade da água daquela região. Então tentem fazer essa analogia, que isso é muito importante, é muito bacana quando nós conseguimos fazer essa relação. Então, voltando aqui, pessoal, os rios que eu estava citando na região amazônica, ali no Pantanal, já apresentam contaminação pelo mercúrio. O mercúrio é um metal pesado, que ele é tóxico, ele é cancerígeno. O mercúrio ele é um metal pesado utilizado no garimpo.
Pessoal que garimpa ouro, eles utilizam o mercúrio no processo de separação. Pelo mercúrio ser um metal pesado, ele solidifica, ele forma um precipitado no fundo, e como o ouro é mais leve, o ouro sobe junto com a água e o mercúrio faz essa separação. É um assunto para um próximo tópico nós trabalharmos, certo? E pelo uso dos agrotóxicos nos campos de lavoura. No Paraná, pessoal, na minha região, isso é um assunto, isso é uma questão extremamente delicada. Eu moro numa região do Paraná que é de predominância agrícola, de plantio de soja. Então, o agrotóxico utilizado ali é muito pesado, muito pesado. Existem estudos biológicos da Universidade Federal do Paraná que diz que o mosquito da dengue, pessoal, a Aedes aegypti, ele sofreu diversas mutações, ele se fortaleceu por causa da quantidade de agrotóxico utilizado nas plantações de monocultura. Ele se utiliza desse veneno para se biodesenvolver e para desenvolver também alguns escudos, algumas resistências a alguns tipos de medicamentos e de vacinas, ok? E nas grandes cidades, pessoal, o comprometimento da qualidade da água é causada pela porquice mesmo. Vamos citar o exemplo aqui, pela falta de noção do brasileiro, pelo despejo de esgoto doméstico, industrial e do uso dos rios como transportadores de lixo. Um exemplo clássico que nós temos desse é o rio Tietê. O rio Tietê em São Paulo é lamentável a situação em que o rio se encontra. Se vocês pesquisarem aí, derem uma pesquisa rápida no Google, Rio Tietê, vocês vão ver fotos, pessoal, lamentáveis. Fotos assim que realmente nos remetem a pensar que ponto que o ser humano chega. É inadmissível um rio com a extensão que tem o Rio Tietê, com a importância que tem o Rio Tietê, chegar ali na região da Grande São Paulo e ele sofrer essa tentativa de homicídio, porque aquilo ali é quase, estão quase matando o rio realmente. O Rio Tietê, na sua nascente, em todo o seu percurso, ele é um rio muito bonito e muito importante. Mas, como ele chega numa grande cidade, alienado também a falta de uma política de saneamento básico, que nós já citamos aqui anteriormente, ele acaba transformando naquilo que nós conhecemos. Sem contar do mau cheiro, não sei se alguém conhece, alguém já teve a oportunidade de passar perto do Rio Tietê, ele fede, ele tem cheiro de lixo, ele tem cheiro de esgoto, cheiro de banheiro, cheiro de cocô, xixi a céu aberto. Ele não tem uma política toda. Isso eu não digo de hoje, não digo de 10, 15, 20 anos. Eu digo que isso já acontece há no mínimo 50, 60 anos. Ali na questão do Rio Tietê. Ok, pessoal? Só que o problema tomou uma gravidade tão grande que se nada for feito, a tendência é simplesmente acabar com o Rio Tietê. Bom, então nós já fizemos aqui algumas introduções, já entendemos um pouco de alguns conceitos da água, como é feita a divisão da água no globo terrestre, da água salgada para a água doce. No Brasil, como que funcionam esses recursos hídricos, qual é a questão do recurso hídrico, como está distribuído a questão das águas entre os centros urbanos e o interior, a questão da escassez de água no Nordeste, a questão da escassez de água. Olha para vocês verem que são dois paralelos diferentes que envolvem o mesmo problema. A questão da falta de água, da escassez de água no Nordeste é uma questão geográfica, é uma questão por falta de chuva, uma questão natural, por falta de chuvas, por falta de por questões climáticas no geral. E no Grande Centro, a questão da falta de água já é pela quantidade de populacional, pelo tanto de pessoa que tem, pelo tanto de água que se utiliza, que se requer no Grande Centro, perto daquilo que se é realmente disponibilizado. Então são duas realidades diferentes do mesmo problema. Então, pessoal, agora nós entendemos um pouco dessas questões, vamos fazer uma atividade. Então, nós vamos resolver 3 questões aqui na nossa primeira atividade antes de irmos para o nosso próximo tópico. Primeira atividade, o que é aquífero? Eu coloquei 2 vezes a pergunta para ficar bem frisado. O que é aquífero? O que é aquífero? Meu Deus, o que é um aquífero? Então, isso vocês vão pesquisar na internet e vão me dizer. Pessoal, resposta completa. Um aquífero é uma formação rochosa, nananana, papapá, papapá, ok. Eu não quero nada, o aquífero é isso e tchau. Escrevam toda a definição, ok? Segunda atividade. Pesquise e explique todo o processo de dessalinização da água do mar. Ah, lembra que eu citei para vocês também, junto com o aquífero, a dessalinização? Então, vocês vão pesquisar como é feito esse processo de dessalinização e vão explicar ele aqui na atividade. E a última atividade deste primeiro tópico,
Pesquise o que é o aquífero Guarani e explique em quais países está presente e por quais estados do Brasil se estende. Bom, novamente uma pesquisa ali, aquífero Guarani, o que é o aquífero Guarani, explicar o aquífero Guarani, qual a importância, qual a relação do aquífero Guarani, em quais países ele está presente, ok? Posso dizer para vocês que ele está localizado aqui na América do Sul, então ele abrange diversos países, vocês vão me citar quais, em quais estados do Brasil ele se estende, ok? Então eu vou deixar aqui para vocês um tempinho, acredito que de 40 minutos a 1 hora vocês conseguem realizar essa pesquisa e resolver essa atividade, para nós darmos sequência e entrar no nosso próximo tópico da aula de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre lixo. Ok, pessoal? Então, boa atividade a todos. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E daqui uns 40 minutinhos eu abro o grupo para vocês postarem as atividades. Como nós já trabalhamos nas outras aulas, façam atividade no caderno, escrevam as perguntas, respondam, tirem uma foto de boa resolução e postem aqui no grupo. Belezinha? Boa atividade. Qualquer dúvida estou à disposição.